Olá, humanitos! Sejam bem-vindos a mais um programa Laços e Entrelaços, aqui na TV Humana. TV Humana, repito, em todos os programas eu falo isso. TV Humana que nasceu no ápice da pandemia, com o intuito de mostrar o lado bom da humanidade. No momento em que se falava de tantas notícias difíceis, ruins e, enfim, a realidade. Mas a realidade também é boa, tem coisas boas, tem pessoas boas. E no meu programa Laços e Entrelaços, eu trago essas pessoas boas que, de alguma forma, entrelaçaram no meu caminho profissional e acabamos com laços de amizades. Esse é o caso do Quintarelli, que vem hoje a brilhantar aqui em nosso programa, uma pessoa muito querida, um profissional ímpar, que vai contar a sua história para a gente desde o início, né? Então, Quintarelli, seja bem-vindo, peço que você se apresente e muito obrigada por estar aqui com a gente. Olá, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei o horário de vocês aí. Ana, para mim é uma honra, é um prazer, primeiro, estar com você novamente, aí depois de tanto tempo, né? Quando nós nos conhecemos na trajetória da empresa, e estar aqui participando desse projeto maravilhoso aí que você está conduzindo. Então, assim, muito obrigado mais uma vez a todos vocês, e vou contar um pouquinho da minha história, conforme a Ana falou, né? Para que eu chegue até aqui, né? Agora, estou com meus 61 anos de idade, já tenho uma trajetória grande, né? Desde os meus 17, que eu atuo na área de varejo, né? A área de atendimento ao consumidor, relação com as empresas de varejo, né? Minha base principal foi supermercado, comecei como repositor de loja, Não, né? então, vamos lá, não conte ainda, não conte ainda, Não? vamos deixar o Tá suspensezinho bom. aqui. Tá Bom, bom, tá Quinta, bom. aqui, nossos telespectadores, a maioria são jovens, início de carreira, Uhum. então, com todos aqueles obstáculos que todos nós enfrentamos do início, e conhecendo a sua história, que é muito inspiradora, eu vou pedir para você contar para a gente como que foi a sua primeira entrevista de emprego. E depois você emenda já na escolha da sua formação e como que essa formação te ajudou na carreira. Então, a minha primeira entrevista de emprego, ela foi exatamente dentro de um supermercado. Por quê? Eu estava estudando, fazendo administração, e eu esperava ter uma perspectiva de vida de trabalhar dentro de uma grande empresa. Na época que comecei, tinha o CIE, Centro de Integração Empresa-Escola, onde eu já estava estudando administração e parecia para mim oportunidades, né? Então eu sempre ia buscar lá para ver se tinha alguma coisa dentro da minha oportunidade. Porém, na época eu tinha 17 para 18 anos, já estava fazendo faculdade e não. Inteligente, hein? Olha, Não, começou cedo. eu tinha entrado na faculdade com 17 para 18 anos. E aí, na verdade, eu tinha buscado um outro canal, mas por uma questão de afinidade, necessidade, eu falei, vou fazer administração e vou me enveredar por um caminho que eu consiga oportunidade, né, de trabalhar numa grande empresa. E tive a oportunidade de trabalhar numa grande empresa, sendo convidado para fazer uma entrevista. Pela minha pouca experiência, eu comecei como repositor de supermercado, né? Claro que tinha alguns benefícios, porque eu fui muito bem indicado por quem me levou para lá para a empresa, mas conhecimento eu não tinha quase nenhum, eu estava só com teoria, né? E o grande propósito que eu acho que todos nós, todos vocês que estão começando a carreira agora, tem que ter o primeiro, coragem para enfrentar todos os medos, não tenha medo, porque a vida vai lhe dar as oportunidades, procurar, ter o espírito de procura, porque não ficar ligado somente àquele teu universo. Vamos estudar, buscar
conhecimento. E hoje em dia, né, eu não tive isso no meu passado, porque a gente não existia internet, não existia rede social, a gente tudo tinha que fazer procurando através de bibliotecas, conhecimento com outras pessoas, fazendo estágio, etc. E a minha primeira entrevista de emprego era essa: não, você vai trabalhar no supermercado, o que você conhece? Não conheço nada, eu tenho teoria. Eu já estava começando a administração, então eu tenho teoria, prática eu não tenho nenhuma. Então, já que você não tem prática, você vai começar de baixo. Eu comecei como repositor de loja. O RH me colocou: olha, você tem essas oportunidades. E eu, por ter 17 para 18 anos, eu sabia que com 18 anos eu tinha que me alistar, né, para saber se eu ia ficar no Exército ou não. A minha sorte é que, como eu fui me alistar, quando eu estava fazendo faculdade, eu fiz de tudo para não, como é que eu diria, não servir. E foi o que aconteceu, né? Tinha excesso de contingente e eu continuei. Comecei como repositor de loja num supermercado na Baixada, onde eu morava. E depois eu fui galgando outros caminhos dentro dessa própria empresa, dentro do próprio supermercado. E é claro que quando a gente chega para enfrentar um trabalho, por mais expectativa que você tenha, eu vou entrar já chegando, fazendo isso, fazendo aquilo. E, na verdade, não. A prática é totalmente diferente, né? Quando você vai, principalmente no segmento onde eu comecei, do supermercado, era sempre o que a gente chamava de não subemprego, mas um emprego que as pessoas não gostariam de participar, porque você trabalhava geralmente de segunda a domingo, você tinha um dia de folga, e geralmente a folga não era o dia que você queria, né? Porque você trabalhar numa loja, a loja abria todos os dias, e eu trabalhava como repositor, abastecendo as prateleiras. E era um trabalho bem árduo, porque você carregava peso, fazia as coisas. Mas com 17 para 18 anos, a gente tem um sonho, mas a gente tem disposição, né? E eu acreditava que eu focando no meu interesse, eu poderia chegar lá na frente, né? Buscando todas as oportunidades. Eu trabalhei dentro da loja durante 6 anos, para você ver, trabalhei 6 anos, mas passei por várias etapas, conhecendo vários setores, sempre aparecia oportunidade, e a empresa, ela me dava oportunidade de, pelo menos uma vez por ano, fazer teste para trabalhar na matriz. E na matriz tinha outros caminhos que eu gostaria de trilhar. Foi o que eu busquei trabalhar dentro da área de marketing, né? Então, eu fiz administração, comecei estudando administração e quis me especializar em marketing para poder ter oportunidade de sair da loja, né? Porque, por mais interessante que seja, era um Uma hora trabalho que árduo. cansa, né? Cansa, né? Cansa. Você, Ana, você viu que você visitava a loja, você sabia como é que as coisas eram. E era uma relação muito grande, coisa que a gente não queria, né? Porque ninguém quer ficar ralando, a gente quer uma coisa mais tranquila. Mas eu acho que o propósito e a determinação fizeram que eu chegasse até onde eu cheguei. 6 anos depois, eu lembro que o diretor, o seu João Fernandes, que era o diretor comercial, eu fiz provas para entrar para a matriz e o seu João Fernandes me aprovou. Era um português. Você chegou a conhecer João Fernandes? Não, né, Ana? Acho que foi depois. Foi depois. Ele me aprovou, dizendo, inclusive, lá para o Arthur Sendas Filho, que eu tinha capacidade para poder trabalhar lá na área de marketing. E eu fui trabalhar na área de marketing. O meu chefe foi o Josias e eu foquei ali. Já tinha me formado, né? Já estava fazendo já até uma pós-graduação, já estava fazendo pós-graduação em marketing. Foi quando eu tive essas oportunidades de poder galgar novas oportunidades dentro da empresa. Então, assim, o meu foco era sempre escolher um caminho que atendesse o meu propósito e que tivesse de acordo com aquilo
que houvesse meu interesse e de aprender. Então, assim, eu também tinha um espírito de procura muito grande. Se eu estava dentro de algum negócio, eu queria saber detalhes. Aprendi toda a operação de loja, né? Não quis ficar dentro da loja, porque eu sabia que era uma relação e que a gente tinha, infelizmente, você fazendo um trabalho árduo no supermercado, você não tem a mesma, não é recompensa, mas é o reconhecimento que você tem, às vezes, dentro de uma outra área, que você tem uma evidência de estratégica, uma evidência estratégica. Ali, o trabalho na loja é um trabalho operacional, né? Está sempre abastecendo, mantendo as coisas ok. Você é um excelente operador de loja, mas continua sendo um trabalho braçal. E eu queria fugir disso, eu queria mais estar na estratégia, né, da empresa do que propriamente estar naquele trabalho operacional e braçal. E consegui Mas isso eu depois de digo assim, alguns não anos. podia ter tido uma base melhor, né? Porque para conhecer o negócio 360, se não passar pela operação, fica muito blasé, né? Fica muito superficial, fica. Então, assim, o trabalho é árduo na operação, mas dentro do negócio é um respeito que se tem pela operação que deixa a gente. Assim, o reconhecimento eu acho que está nesse respeito, porque quando a pessoa é de operação, ela conhece do negócio, ela não está falando do que ela acha, ela está com o cliente, ela está falando o que o cliente falou, ela está. Então, o peso da operação numa estratégia, no negócio, é grande também. E quando a gente vem da operação, eu fiz o caminho inverso que você. Eu entrei na área comercial e pedi para ir para a operação, porque eu falei, olha, eu nunca vou ser 5 estrelas se eu não passar pela loja, se eu não viver. E aí fiz tudo que você falou, operei caixa, atendi no balcão, fiz tudo que você imaginar, só não descarreguei caminhão. De resto, tudo da loja eu fiz. E foi essa base que me deu estrutura para dar os passos, para realmente participar da estratégia, mas com propriedade, sabe? Podendo realmente contribuir. Então, tenho certeza que esses 6 anos, eles te deram um, uma força, te deram um peso muito grande, até para a gente ser ouvido, né? Porque assim, não é qualquer um que está falando, é uma pessoa que veio da operação. Então, é outro. Eu vejo assim, tá? Não, é exatamente isso, porque você fala com propriedade, né? Você cobra com propriedade a partir do momento que você passou por aquilo. Ainda mais eu, quando eu cheguei no meu espaço, eu trabalhei também na operação, na gestão de operação dentro da matriz, porque eu primeiro entrei para o marketing, na verdade entrei para o controller, depois eu fui para a operação e depois é que eu fui para o marketing, que aí já era no final. E a gestão de operação que eu tinha, eu trabalhava direto com um amigo nosso de longa data, que era o Heraldo, ele foi diretor de operações, e a gente controlava tudo que acontecia na loja, inclusive abastecimento, tudo. Então, isso, durante um tempo, eu fiz também. Mas o meu propósito era entrar na parte estratégica, né? E é claro que se eu não tivesse essa base de operação, eu teria que estar lá para poder conhecer, porque a gente tem que falar exatamente naquilo que a gente vê e que acontece, porque a teoria é uma coisa, né? Vale a pena a gente saber a teoria, mas a prática é outra, totalmente diferente. Então, eu fiquei pelo menos mais uns 3 anos na parte de controles, eu fiquei 1 ano, depois mais 2 anos na área de operação e depois eu fui para o marketing. E a parte de marketing, ela me deu aquilo que eu queria, que eu estava me especializando, criar as estratégias, né, do ponto de venda e tudo. E quando eu tive uma oportunidade dentro do marketing, eu fui chamado para desenvolver um projeto específico para a empresa que eu atuo até hoje. São 30 anos trabalhando com marcas próprias, né? Que é o trabalho que eu faço hoje para terceiros, porque eu fui gerente e diretor de marcas próprias de uma empresa, de 2 empresas, né? Foi Sendas e depois Pão de Açúcar, durante muito tempo. Então, assim, eu tive 28 anos entre operação e marca própria para Sendas e Pão de Açúcar.
E depois de lá para cá, eu tenho a minha própria empresa que eu passo esse conhecimento para os outros, né? Tudo que eu aprendi nesses anos todos, eu estou desenvolvendo para terceiros. Então, eu hoje presto serviço de consultoria, né? Depois que eu saí da parte de ser empregado, eu desenvolvo projetos para aquelas empresas que querem trabalhar com uma marca própria, criar sua linha de produtos para atender o consumidor final. E isso me ajudou muito ter trabalhado em loja, por quê? Porque é na loja que acontecem as coisas, né? É no chão de loja, que você aprendeu muito bem, é que acontecem as coisas. O consumidor chega na loja, se ele quer comprar um produto, é ali que ele vai interagir com o produto, é ali que ele vai mostrar a intenção dele, se ele gosta, se ele não gosta, se ele acha caro, se ele acha barato, se ele tem afinidade, se a imagem da loja compromete isso. Então, tudo isso eu aprendi estando na loja, conversando com os consumidores, quando eu trabalhava lá, e depois desenvolvendo os próprios projetos. Né? Então, Agora, foi me uma... diga, que entra a nutrição nessa história? Então, a minha história da nutrição, isso aí já aconteceu de 2019 para cá, né? Na verdade, 2016 para cá. Eu estava dentro do processo de consultoria, desenvolvendo projetos para algumas empresas de marca própria. E uma coisa que eu sempre participei foi no desenvolvimento do produto. Eu sempre desenvolvi muitos produtos de alimentos, né? Toda a parte alimentar, tanto na época de Sendas quanto Pão de Açúcar, eu participava diretamente de desenvolver os produtos junto com a indústria. Eu sempre conheci os processos. E eu precisava ter um pouco mais de profundidade de conhecimento dentro desse segmento. Então, o que eu fiz? Eu falei, poxa, eu vou trabalhar já com uma certa idade, eu não queria voltar para produção industrial, nada disso. Eu queria ter um conhecimento mais profundo. Então, o que eu fiz? Eu falei, eu vou fazer nutrição para eu poder conhecer boas práticas de produção, boas práticas de manipulação, bromatologia, que você conhece, como é que o produto é feito. Isso a gente aprende dentro da nutrição. E eu fui exatamente para isso. E você, dentro da nutrição, você tem um universo bastante extenso. Você trabalha com clínica, para atender paciente com comorbidade, você trabalha com produção industrial, você trabalha com boas práticas, você trabalha com bromatologia, né, que é conhecer a origem do produto, conservação e fraudes. Né? Até fraudes a gente aprende a trabalhar com isso. E dentro desse processo, eu me apaixonei pela parte clínica. Então, hoje, eu sou um consultor, desenvolvo projetos de marca própria para várias empresas, mas eu tenho minha válvula de escape, que é atender paciente com alguma comorbidade que necessita orientação nutricional. Já tenho uma quantidade boa de pacientes que eu atendo periodicamente aqui. Não é a minha atividade fim, né? Eu trabalho eventualmente nesse processo, mas eu tenho paixão pelos meus pacientes. Tenho pacientes de todas as idades e todas as necessidades também. Mas isso é como se fosse um hobby, né? Mas É? bem bacana você assim, mostrando para todo mundo que sempre é tempo, assim, não tem idade, né? Sempre é um momento. Meu pai vai fazer 70 anos. Meu pai está fazendo faculdade de gestão pública. Ah, Gente, que assim, legal. sabe, eu acho o máximo isso, porque ainda mais com a facilidade que a gente tem da tecnologia, realmente só não estuda quem não quer, porque tem Quem vários não quer? cursos gratuitos, tem bolsa, tem. E esse, assim, é um exemplo bem bacana que você dá, de independente se você já é um profissional do seu gabarito, né? Você pode mudar sua rota, seu percurso, se você quiser. Hoje, se você quiser falar, não vou mais fazer marca própria, eu vou ser nutricionista, você trilhou o caminho. Então, e assim todo mundo tem a oportunidade de abrir os seus caminhos, desde que tenha o que você falou no início, coragem, que vá buscar essas Espírito de procura, oportunidades, né? elas estão aí, né? Eu acho assim, a pessoa tem que estar sempre com espírito de procura, nunca se acomodar
mediante a nada, né? Porque a gente observa muita gente que espera as coisas acontecerem, né? Mas eu acho que está dentro do teu propósito querer melhorar, querer ser uma pessoa melhor, um profissional melhor. E aí tem N oportunidades, né? Eu acho que cada vez mais o mundo lhe oferece isso, né? Hoje a gente tem a informação na tela do computador, né? Na mão, no smartphone, que você aprende, você estuda, né? Você tem conhecimento, coisas que há alguns anos, quando eu comecei, eu não tinha acesso a isso. A gente tinha que ir para uma biblioteca ou comprar um livro. Hoje você tem livro online, você tem informação. É claro que você tem que saber onde procurar, né? Porque existe uma série eu particularmente, quando eu vou estudar nutrição, eu vou no PubMed, que tem um canal específico para isso, e a gente tem que buscar sempre aonde vem a nossa realidade, também não ouvir qualquer coisa. Mas eu acho muito importante não deixar de ter o espírito de procura, ter foco no seu propósito, né? Eu quero ser isso, eu vou buscar, e tem muitas oportunidades, tem muitas oportunidades. E uma coisa puxa a outra. Eu acho que a gente não tem que ficar engessado dentro de um só canal, né? Porque quando eu busquei esse caminho da nutrição nesse trabalho que eu já estava fazendo, já de consultoria e tudo, eu falei, poxa, é um canal que vai me trazer outros universos, outros caminhos. E foi o que aconteceu, porque eu atirei numa coisa, né? Eu falei, não, você um certificador de qualidade, trabalhar com boas práticas, com POP, com isso, com aquilo. Eu falei, gente, não era isso que eu quero aprender a cuidar das pessoas. Eu acho que o que você deixa de legado também na sua caminhada, né? É isso, é aquilo que vai engrandecer o trabalho que você está fazendo, Ana. Esse trabalho que você está fazendo com esses jovens é esse propósito, é um legado que você está deixando, entendeu? Isso é muito importante, porque a gente não veio aqui, eu acredito nisso, né, somente para comer, beber, dormir e aproveitar do planeta. A gente tem que deixar um legado, a gente tem que oferecer, a gente tem que doar, a gente tem que deixar uma coisa de boa para os que vêm por aí, né? Eu estou com uma idade mais avançada, mas tem jovens chegando aí que a gente tem que dar um pouco de direcionamento, É isso. oferecer aquilo que a gente aprendeu de bom, né? Eu chamo de caridade moral, a gente passar aquilo que a gente aprendeu de Ah, bom para eles. gostei, hein? Vou copiar essa Fica à daí. vontade, caridade moral. Quinta, e assim, né? A gente falou de como é hoje, da facilidade, da tecnologia, mas tem coisas que nunca vão mudar. Por mais tecnológico que alguém seja, e por mais preparado que estude e tudo mais, mas ter coragem e buscar o seu caminho, buscar, como você falou, não ser acomodado, isso é do ser humano. Então, É. pode ter inteligência artificial para ajudar a gente a fazer muitas coisas, para que a gente melhore nossa produtividade, para que a gente aprenda mais, para que a gente tenha uma empregabilidade maior, mas isso só vai acontecer se a gente tiver esses comportamentos humanos que fazem com que a humanidade realmente prospere e se desenvolva. Então, o que você falou é excelente, sabe? Assim, eu acho que a coragem porque a gente realmente não sabe o que será a nossa vida. Por mais que a gente planeje, a gente. E aí, eu até vou te perguntar, eu sonhava quando eu era criança que eu seria, olha que coisa louca, que eu ia ficar assinando documentos, era essa a minha brincadeira favorita. Eu ficava assinando e carimbando. Aí fazia meus amiguinhos fazerem fila e cada um tinha que vir com um papel e eu ficava, tipo, despachando, sabe? Mal sabia eu que ia assinar um monte de documentos depois. Então a gente tem até que tomar cuidado com o que sonha. Outro sonho que eu tinha também era ficar presa dentro de um supermercado. Tipo, eles fecharem o supermercado e eu ficar lá dentro, porque eu achava que a gente podia comer tudo que estava lá dentro. Que sonho é esse? Que no meu primeiro inventário foi exatamente fechar a porta, eu fiquei lá dentro, fiquei foi trabalhando. Então, cuidado com o sonho. A gente, Mas pode não, falar. eu acho que a gente consegue concretizar aquilo que a gente pensa, mas dentro de um direcionamento, né? Porque se a gente também sonha de uma maneira muito aberta, aí
qualquer coisa que vem referente àquilo, então teu sonho É de supermercado deu verdade. certo. Eu Mas sempre assim, ó, pensei... Fala. Não, não, pode falando falar. sobre o comportamento humano, você, assim, matou a pau. É excelente o que você falou, porque se as pessoas não realmente reagirem e agirem a seu favor, não tem universo que conspire para poder ajudar Exatamente. se a pessoa Exatamente. não se movimentar, né? É. A gente fala sempre o seguinte: Deus ajuda, mas ele não quer que você fique parado, né? Ele vai ficar assim, poxa, faz alguma coisa, né? Vai ficar sentado lá de braço aberto, olha, Deus vai me fazer. Não. Ele vai querer que você faça por onde para ele poder direcionar você para que você conquiste aquilo que você quer. E aquilo, assim, quando eu era pequeno, eu tive vontade de ser médico para cuidar das pessoas. De querendo ou não, Olha eu aí. estou cuidando das pessoas É, aí, né? isso E aí. assim, e o que é mais interessante, porque mesmo antes de eu começar a estudar nutrição, todo o trabalho que eu fazia de consultoria, de desenvolver projeto, o produto que eu queria desenvolver era para que cuidasse, para que a pessoa comprasse aquele alimento, aquele produto para utilizar e tudo, e que se sentisse satisfeita com aquilo, né? Não era nunca uma visão só pecuniária, né? Comercial. Para vender, não, eu quero que a pessoa se sinta satisfeita com aquilo que ela levou, né? Que ela consumiu, que ela comprou, seja o que for. Então, assim, a gente já nasce com esse propósito, a gente tem que descobrir qual é e investir nosso foco nisso, né? E o investimento nem é pecuniário, o investimento é assim, vou focar naquilo que eu vou conseguir chegar onde eu quero chegar. É isso. Eu vou te contar que eu também estou navegando por novos mares. Estou fazendo uma pós-graduação de neuromarketing. Então, em Olha só. breve, terei uma colega de trabalho assim da área com você. Vou pegar algumas dicas, tá? Com você, com certeza. Agora me conta uma coisa. Então, você é o cara que realiza o sonho das marcas, vou te falar, porque o que todos os supermercados, vou dar um exemplo de supermercado, mas a gente pode abrir para pet shop e tudo mais. O sonho é ter o seu produto, um produto que tenha o seu nome e que transmita a confiança, a credibilidade, a saudabilidade. Então, você é o cara que realiza esses sonhos. Conta pra gente um pouquinho aí como é que é o trabalho, a linha do tempo para se construir um produto. Então, vou começar antes disso. Eu estava dentro do grupo Sendas quando eu fui chamado para fazer o primeiro projeto de marca própria lá, que era trazer para o varejista o poder no ponto de venda, que é criar a sua própria linha de produtos. Isso foi em 94, olha, tem um tempinho. E depois, com o passar do tempo, eu fui focado em relação a isso. Eu trabalhei durante muitos anos nisso, inclusive em 2006 eu fui um dos únicos varejistas a participar da criação de uma associação que eu sou vice-presidente agora, que é a Associação Brasileira de Marcas Próprias e Terceirização. Então, em 2006, nós criamos essa associação. Eu era o único varejista, o resto tudo era indústria, que queria o quê? Mostrar para a sociedade brasileira que se pode fazer uma linha de produtos de marca própria, uma marca exclusiva dentro do varejo, de excelente qualidade. Essa é uma realidade que existe na Europa, nos Estados Unidos há muito tempo. E a gente começou em 94. Já existia alguma coisa no Brasil, mas não com foco em qualidade. E de lá para cá, a nossa associação, eu, dentro do meu projeto de trabalho, a gente busca trazer para o varejista um projeto que desenvolva a sua linha própria de produtos para que ele possa ter o poder no ponto de venda. Porque se a gente for ver de uma maneira geral, as indústrias elas trabalham forte o ponto de venda e elas dominam o ponto de venda. Você chega numa loja, numa prateleira, vamos lá falar de sabão em pó. Você tem lá Procter & Gamble, você tem a Gessi-Lever, que são as que dominam o processo. Quando você cria uma marca própria, você entra naquele universo e você passa a dominar aquele processo. Por quê? Porque a prateleira é sua, a prateleira é do varejo. Então, é ali que entra o poder da marca própria junto ao varejista. O varejista que quer ter
o domínio do seu processo, ter uma melhor rentabilidade, um gerenciamento de categoria adequado, ter venda dentro de uma demanda reprimida, melhor venda da categoria, melhor margem da categoria, o ideal é criar um projeto de marca própria. Ele cria sua linha de produtos, faz parceria com a indústria e coloca o produto no ponto de venda. E ali ele começa a gerir aquele projeto, ser um instrumento de, eu diria, de um termômetro para conhecer aquela categoria ou aquelas categorias e passar a gerir esse processo na sua loja, na sua rede de negócio. Então, assim, seja supermercado, material de construção, seja pet shop, seja loja de roupa, seja loja... Não importa o varejo, qual o formato do varejo. Você tendo um projeto de marca própria, você está administrando as suas categorias com o seu poder, né? O varejo, ele passa a ter o poder maior dentro das categorias. Porque até hoje, os grandes players são as indústrias dentro das categorias que a gente vê aí nos mercados e nas lojas, né? Como eu falei antes, você vê os grandes líderes de indústria tomando conta das gôndolas. Quando você tem uma marca própria, você já passa a entrar nesse processo e a ser o gerador de interesse dentro das categorias. E o poder de negociação é outro também, né? Porque, assim, Sim, hoje a prateleira é da indústria. E ali você passa a dividir parte da sua prateleira com os seus produtos. Então, tudo melhora, vamos falar assim. Não é só a rentabilidade da sua linha, mas a própria prateleira passa a ter um valor diferente do que quando você não tem uma exatamente. marca exclusiva. Exatamente. E aí, quando você, dentro de um projeto, que você abre lá a sua gestão de categoria, que você olha que o teu produto que está naquele setor, naquela categoria, está dando uma rentabilidade melhor, um preço de venda melhor em relação ao líder de categoria, está dando uma fidelidade, porque o consumidor vai lá porque ele quer a relação custo-benefício. Então, você tem esse universo dentro daquela categoria, você já começa a pensar, opa, já estou administrando melhor meu negócio, né? E a própria concorrência, né? Os próprios líderes, os próprios concorrentes daquela categoria, eles passam a te ver com outros olhos, né? Falei, epa, agora eu tenho que pensar melhor na hora de negociar com esse meu varejista, porque ele tem o poder da marca dele, né? Isso é muito Legal. importante. É isso. Bom, e assim, aí a gente tem vários casos hoje no Brasil de marcas exclusivas. E agora eu vou perguntar um dado estatístico que eu não sei, tá? Assim, eu sei que na Europa, né, fora do Brasil, a participação de marca exclusiva é muito grande. Em alguns casos, chega a mais 50%. É isso? Continua assim ou não? Nós temos países que têm uma média acima de 42%. A Suíça tem 50% da venda do varejo de marca própria. A Inglaterra tem 42%. A média geral no mundo, pelo último trabalho do Euromonitor, que foi feito esse ano, está em 36,5% na Europa e 18% nos Estados Unidos. Isso é uma média, E no porque tem Brasil? países... No Brasil, nós estamos em torno de 5%. Mas Assim, aí tô existe... comentando isso para falar assim, olha o tamanho da oportunidade que ainda tem no mercado, né? Mas existe também, assim, aí tem outros fatores aí que a gente tem lutado muito, que a nossa associação tem lutado muito, que é a maneira de se mensurar uma marca própria. Na Europa, qualquer produto que é preparado pelo varejo, ele é considerado marca própria. Por exemplo, vou abrir uma lacuna para você. Se eu for numa loja, num supermercado onde tem uma padaria na Inglaterra, aquilo que é preparado na padaria, aquele pãozinho, aquela pão doce, aquela torta, ele considera como marca própria. E não é verdade? Porque se você está É. preparando um produto na loja
pelas mãos do produtor ali, do maceiro lá, do padeiro, etc., tem todo a matéria-prima, vem de fora, mas ele é preparado ali, é considerado. Aqui no Brasil, não, porque os órgãos certificadores, né, as empresas como Nielsen e Kantar e outras empresas, eles não levam isso em consideração. Só aceita que a marca própria é aquilo que é feito pela indústria terceirizada. Então, assim, o meu pão de forma feito pela Plus Vita, ele é a marca própria, mas que ele é fabricado na minha loja, não é. Mas o Então, pão francês não é, né? o pão francês também não é. Então, assim, isso dificulta a gente mensurar a verdade. Pela nossa associação, acho que a gente tem em torno de 15% de participação real de marca própria dentro do Brasil. Mas a gente ainda está negociando aí com a Nielsen, com a Kantar e tudo, para eles poderem levantar esses dados. O que a gente tem muito importante é o seguinte, que cada vez mais o consumidor ele opta por produtos de marca própria, tanto pela relação econômica, a relação de custo-benefício, porque os projetos têm oferecido no mercado produtos de extrema qualidade, como do Pão de Açúcar, como do Carrefour, com grandes players, como também o consumidor está observando que ele precisa economizar. Só tem duas pesquisas que foram feitas ano passado que eu achei fantástico, que cada consumidor de marca própria, ele leva o dobro de produtos de marca própria em relação ao produto de A marca marca normal, líder. na marca líder. E também ele gasta o dobro. Por quê? Ele sabe que ele está levando muito mais por um preço mais competitivo. Então, o ticket médio desse consumidor de marca própria, gasto o dobro não, desculpa, ele tem o ticket médio dobrado. Então, o consumidor de marca própria ele tem o ticket médio dobrado porque ele leva mais produtos sabendo que o custo do produto é melhor e atende à necessidade dele. Então, assim, uma cesta de produto de marca própria, de produto normal, leva 19 itens. A outra leva 18, 19 itens. O preço, o ticket médio de uma pessoa que leva produtos sem marca líder custa R$ 80. O que leva a marca própria está custando 160, 170. Isso já foi pesquisa mostrada, feita pela Kantar, mostrando que as pessoas estão levando mais produtos de marca própria porque atende aquela necessidade e não tem aquela obrigação de levar uma marca, porque a marca é fulana, ciclana, beltrana. Não, está atendendo minha necessidade, o produto é bom, está com preço bom, eu levo. Legal, que bom. Então, estamos no caminho, tá vendo? Ai, Quinta, assim, ó, e com tanta experiência, o que que você fala hoje para esses profissionais que estão entrando agora no mercado de trabalho? O que que eles precisam ter? O que que eles precisam fazer para que eles se destaquem? Então, primeiro, a gente tem que ter sempre humildade dentro daquilo que a gente faz. Primeiro, quando a gente entra e a gente acredita naquele nosso trabalho, nosso projeto, é a gente focar na nossa humildade, fazer o trabalho que tem que fazer da melhor maneira possível, seja o melhor naquilo que você queira, que você se propõe a fazer. Não faça meia boca, porque eu vou ali, vou trabalhar nesse emprego, mas o salário não é aquilo. Cara, então faça o melhor, porque você vai ser destacado por isso. A gente está sempre sendo observado de todas as formas. Então, você está lá no teu emprego, mesmo que você não ache que não é a melhor opção, mas, cara, você está sendo observado, você pode ser escolhido por um outro cargo melhor. Seja insistente e tenha paciência, porque muita gente quer entrar e já quer ficar na janela logo. Não dá. Tem que esperar, tem que esperar. E as oportunidades aparecem de uma hora para outra. Se você sendo um profissional dedicado, honesto em relação ao que você faz, com seu propósito, focado no seu propósito, sempre você vai ter oportunidade. As pessoas sempre vão pensar bem de você. Porque tem aquele medíocre, né? Eu acho que a gente nunca tem que ser medíocre em relação a nada na nossa vida, né? A gente tem que ser sempre o melhor, oferecer o nosso melhor. Então, essas são as suas principais dicas. Porque se a gente for, porque fulano faz isso, cara, faz você,
o teu propósito, a tua determinação, mostre o teu melhor, né? Mostre que você está fazendo o teu melhor. Isso é importante. E estudar sempre, né, também. Que a gente Eu ia vê comentar muitas vezes... isso, né? A exemplo da sua nova formação, e eu aqui também estudando, não parar de estudar nunca, porque a gente nunca está nunca aprendeu tudo, né? Nunca Nunca. aprendeu Na tudo. verdade, a gente sabe muito pouco, a gente vai aprendendo. E cada hora tá aparecendo uma coisa diferente, aí você está olhando aquilo. E tem muito... Eu vejo isso não só no segmento de varejo, no segmento de nutrição também, tem muito embusteiro, né? Pessoas que não sabem o que estão falando, falam besteira, direcionam pessoas para caminho errado. Eu vejo coisas assim absurdas pelas redes sociais. Falei, gente, não se pode fazer isso. Você tem que falar baseado em fatos, baseado em ciência, né? Baseado naquilo que você tem experiência daquilo, porque quando a gente fala da parte de administração, operação, trabalho estratégico, você tem histórico porque você já passou por aquilo. Ou quando você tem pesquisa de mercado ou pesquisas científicas que mostram que aquilo está correto. Perdão, que aquilo está correto. Então, assim, não tentar se iludir nem iludir os outros, né? Não existe caminho fácil. Quando alguém oferece o caminho rápido, o caminho com menos esforço, não existe esse caminho. Não acreditem nesse caminho, porque é de E esforço assim, que é com esforço que a gente chega lá. e assim a gente vê as pessoas assim acham o X da questão, não, porque agora foi resolvido, eu faço isso, faço aquilo outro, vende uma imagem que não é real, né? Aquilo que você falou, não existe caminho fácil, e também não existe Atalho. não existe atalho, você tem que seguir aquele processo e você tem que estudar muito para você ter certeza, né? Porque, como às vezes aparece assim, não querendo falar mal, né? Mas assim, existe muitos influencers na, nas redes sociais que falam coisas que não é real. E aí as pessoas Aberrações, vão né? as pessoas vão atrás daquilo, veem que é uma furada. Quando descobre, já era, né? Já engoliu o sapo e já foi. Então, assim, seja baseado em evidências, seja baseado em estudos, seja baseado na realidade e, assim, faça o teu melhor. Se dedique a fazer o teu melhor. Você que está começando agora, faça o teu melhor, aprenda sempre, observe, ouça mais do que fale, porque a experiência você só adquire com o tempo. Não adianta que você não vai, de uma hora para outra, ter experiência de fulano ciclano, que a gente passa por muitas etapas da vida, né? Isso. Ai, Quinta, que bom. Nosso tempo tá acabando aqui, né? A gente falou bastante e dá para ficar conversando a tarde toda, com certeza, porque não falta assunto. Pois é, Quero não. agradecer demais a sua disponibilidade, mesmo assim, a gente eu fiquei insistindo, né, pelo horário, porque realmente você é uma pessoa muito especial, tem uma carreira muito inspiradora. Eu acho bem bacana quando, assim, alguém constrói a sua carreira, como você falou, com esforço, sabe, se dedicar a servir, se dedicar a aprender, se dedicar, estar aberto a aprender. E obrigada de verdade por você estar aqui junto comigo, porque eu também estou aprendendo aqui nesse trabalho novo. E obrigado pela sua paciência e obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço de coração aí ter a oportunidade de participar desse projeto bonito, maravilhoso que você está fazendo aí, que você está tomando frente. E assim, eu acho que isso que é o nosso legado, né? Isso que a gente tem que deixar aqui para esses jovens, porque eu já tenho uma idade já adiantada, eu estou mais para cima do que para aqui para baixo, mas assim, a gente tem muito o que oferecer dentro daquilo que a gente aprendeu, até para as pessoas não errarem novamente, né? E facilitarem o caminho deles. Eu acho que isso é muito importante e o que você faz é importantíssimo. Eu que agradeço o convite, estou sempre à sua disposição. No dia que você quiser bater um outro papo,
estamos à disposição também para falar sobre outras coisas. E saudades de você, né? Para a gente tomar um café. A gente toma um café. Esse café está encantado. Mas o Mas importante é a olha, gente um não beijo. perder o contato. É isso. Muito obrigada. Tchau, tchau. Gratidão. Fique com Deus. Boa tarde a todos.